Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Joana. Respondendo aqui a uma questão que já foi feita, sim, temos áudio. Estamos neste momento com o áudio desligado porque estamos a aguardar que mais pessoas se juntem aqui ao nosso webinar. Portanto, aguardamos uns minutos e depois iniciaremos então o webinar. Obrigada. Ora então, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Bem-vindos aqui ao nosso webinar. O tema é como maximizar a receita de aluguel de curto prazo. Vamos falar de noções básicas de gestão de receita para aluguéis de curto prazo e também tendências do mercado brasileiro em particular, aqui para o ano de 2023. Em relação ao conteúdo da nossa apresentação, temos aqui 6 partes. Primeiramente, vamos falar sobre o que é o Price Labs, depois passamos para o mercado brasileiro visto pelos dados que a Price Labs tem disponível sobre o mesmo. O terceiro são os fatores que influenciam o seu faturamento e depois as principais métricas de gestão de receita. Vamos também aqui no ponto 5, como é que podem ver essas métricas e como é que podem utilizar a Price Labs, apenas uma pequena demonstração ao vivo daquilo que podem ver dentro aqui do nosso sistema. E depois temos, claro, um espaço de perguntas e respostas. Primeiramente, vamos fazer umas perguntas aqui ao nosso convidado que vou apresentar agora a seguir, e depois também temos perguntas e respostas para todos. Aproveitem e façam as perguntas que quiserem. Antes de começarmos, tem aqui no Zoom uma caixa de perguntas e respostas, portanto, qualquer dúvida que tenham, qualquer comentário, por favor, utilizem esta caixa. Nós depois iremos retomar as vossas questões nos 15 minutos finais aqui da nossa sessão. E vejo que já há aqui uma pergunta em relação a isso, temos aqui a resposta. Esta sessão está assim a ser gravada e vai ser enviada por e-mail a todos os inscritos deste webinar. Ora, quem são os oradores de hoje? Vou começar por mim, que sou eu que estou a falar neste momento. Eu sou a Joana, eu sou consultora de soluções aqui na Price Labs e sou responsável dos mercados de língua portuguesa, nomeadamente Portugal e Brasil. Temos também aqui connosco o Fausto Vieira da Silva, que é o líder de parcerias estratégicas aqui na Price Labs. Aí está ele. Olá, Fausto. Olá, boa tarde a todos. E temos também o nosso convidado muito especial, estamos muito entusiasmados de ter aqui connosco. Temos o Rómulo Vilela, que é especialista de aluguel de temporada e é o fundador e a cara, digamos assim, do canal do Anfitrião. Olá, Olá, Rómulo. pessoal, tudo bem?
Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, Rómulo. Ora então, vamos aqui iniciar. Primeiramente, o que é Price Labs? Price Labs é uma ferramenta de gestão de receita e preços para aluguéis de curta duração. E temos como clientes principais apart-hotéis, mas também temos, por exemplo, imóveis residenciais, curto ou médio prazo também, vilas, chalés e cabanas, hotéis boutique, pousadas, portanto, alojamentos que consigam ser alugados de certa forma por diária. Nós conseguimos então fazer uma precificação dinâmica e também uma estadia mínima dinâmica. A Price Labs foi fundada em 2014, temos neste momento mais de 250.000 propriedades ativamente a sincronizar aqui connosco, estamos presentes em 100 países diferentes e aqui a nossa empresa está sediada em Chicago, nos Estados Unidos, onde temos também alguns membros da nossa equipe e também temos na Índia, um pouco por toda a Europa e também nas Filipinas. A Price Labs tem 3 produtos principais. O Dynamic Pricing, que é a ferramenta de precificação dinâmica e também de estadias mínimas. Temos depois o Portfolio Analytics, ou seja, é a ferramenta que faz uma análise da performance e dos resultados dos vossos imóveis, do vosso portfólio. E temos também o Market Dashboard, que é uma ferramenta de dados do mercado sobre qualquer localização no mundo. Nós conseguimos então mostrar dados sobre várias métricas aqui de performance do mercado em si. É verdade, hoje oficializamos que o Price Labs fala português, portanto, agosto de 2023 estamos aqui a lançar a versão em português. Já temos presença no mercado brasileiro, nomeadamente já atendemos vários anfitriões e gerentes de propriedade que falam português. Temos também todas as semanas um webinar de treinamento em português. Portanto, nós ajudamos na configuração inicial dos nossos usuários uma vez por semana, à quarta-feira, por norma, e também temos um webinar mensal de atualizações do produto, em que estamos constantemente a fazer melhorias ao nosso produto e apresentamos então também na língua portuguesa. Temos o nosso website em português, temos a equipa de suporte também em português, portanto, qualquer questão que queiram fazer, podem fazer em português e terão também uma resposta em português. E nós temos integração com vários PMS que são bastante populares no Brasil. Temos aqui alguns exemplos de integrações de PMS ou canais. PMS é um software de gestão de alojamento, ou seja, temos aqui um que é certamente bastante conhecido, que é o Stace. Temos também a Avantio, a TalkGuest, a Guesty e um dos canais mais importantes também, temos integração direta com o Airbnb e muitos mais. Nós neste momento temos uma ligação com mais de 90 PMS. Agora vou passar aqui para o meu colega Fausto, que vai falar um pouco do mercado brasileiro, de acordo com os dados que nós temos aqui no Price Labs. Fausto, força. Então, olá a todos. Primeiro, eu vejo aqui bastantes pessoas conectadas, algumas conheço, outras não. Queria, primeiro de tudo, dizer que os dados, como podem entender, o Brasil é um país muito grande, não podia, para não escolher uma localização e não falar de outra, então vou mostrar alguns dados gerais do Brasil, de todo o país, o que pode, para algumas pessoas, parecer que as ocupações são mais baixas do que pensam, etc. Mas tem que ver com... Não estamos a analisar zonas turísticas só, não é? Estamos a analisar a totalidade como país. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser ver dados mais específicos, nós temos a ferramenta de Market Dashboard, que podem utilizar e ver dados locais para a vossa zona e personalizar. Então vai daí um bocadinho as perguntas. Se tiverem alguma pergunta de alguma locação, podem contactar-nos depois do webinar e nós também respondemos a alguma pergunta se precisam de algum dado especificamente para alguma localização, ou
mostramos como os podem conseguir. Todas as perguntas, no final vamos ter um espaço de Q&A, de perguntas e respostas. Façam todas as perguntas que queiram, aproveitem que estamos aqui, tanto eu como a Joana como o Rómulo, e nós tentamos responder. Claro que durante o webinar também, por exemplo, eu vejo aqui uma pergunta já, não há problema, podemos ir respondendo também a algumas. Uma delas é se o PriceLabs tem integração com a Booking, através do Channels ou PMS sim, diretamente não. De momento diretamente, como temos com o Airbnb ou com o VRBO, não. Mas temos através de qualquer PMS ou channel que queiram utilizar. Okay. Eu acho que já tenho controle aqui da... Correto. Eu quero começar por mostrar um bocadinho como é que é o lugar do Brasil no mundo. E isto, importante, isto são dados do Airbnb, ok? Número de anúncios ativos no Airbnb. E por ativos é uma resposta um bocadinho... Cada empresa de dados considera ativos de forma diferente. Da nossa parte, o que nós consideramos ativo é propriedades que tiveram algo de reservas no último ano, nem que seja alguns dias só, mas que tiver alguma reserva. Se há alguma propriedade que nos últimos 365 dias não teve qualquer reserva de completamente aberto, nós não consideramos uma propriedade ativa. Okay? Neste caso, podemos ver que a nível mundial, neste momento, o Brasil, em termos de número de anúncios no Airbnb, é o quarto país com mais anúncios. Em termos de ocupações e resultados, ainda não é o quarto. Espero que algum dia possa vir a ser. Neste momento, ainda há alguns países que, apesar de ter menos anúncios, têm mais reservas, como é o caso de Espanha ou Reino Unido, por exemplo. Mas em termos de anúncios, o Brasil é o quarto e teve um crescimento assustador. Para dar um exemplo, há 2 anos atrás o Brasil tinha 260, 270 mil, neste momento tem 480 mil listings. A razão porque eu mostro estes dados, porque isto responde um bocadinho a uma pergunta que é muito comum a todos os anfitriões e gerentes de propriedades no Brasil, que é, apesar de haver uma evolução no mercado, em alguns mercados, porque é que eu sinto que tenho mais dificuldade em ter a mesma ocupação ou os mesmos resultados? Pode ser que no vosso mercado seja um destes mercados onde a concorrência aumentou muito. Um exemplo, se o número de unidades aumentou 40% num ano, ou 30% num ano, mas o número de turistas só aumentou 10%, é normal que repartindo, não é? Dividindo os turistas por todas as novas unidades que existem e as que já existiam, vai tocar menos a cada um. Não quer dizer que o mercado está pior, quer dizer que tem que se dividir por mais propriedades. Estas explosões de crescimento, na nossa experiência, já aconteceram noutros países, depois tendem a equilibrar, porque há muita gente que também vai ao mercado, vê que o mercado, nem toda a gente tem o mesmo produto, o mesmo nível de experiência, não é? De atenção ao cliente. Então há alguns que depois voltam ao mercado de locação mais de longa duração, etc. Mas até haver digamos, uma certa estabilidade, há por vezes estas explosões de anúncios, o que faz com que seja mais difícil que o nosso anúncio seja visto, não é? Porque há mais concorrentes. Eu queria mostrar isto porque acho que há um dado bastante interessante, porque há 2 anos atrás o Brasil estava bem mais cá para baixo e agora está no quarto lugar, quase a atingir a Itália. E a Itália, por exemplo, é um mercado que já é, digamos, maduro, então o número de unidades não tem crescido, tem estado estável, enquanto que o Brasil continua a crescer. Provavelmente, se continuar assim, dentro de pouco tempo será o terceiro em número de anúncios do Airbnb. Tenho aqui também uma pequena visão de como está o mercado brasileiro dividido em termos de gestores de propriedades por tamanho. E aqui eu passo a explicar um bocadinho. Quando nós dizemos individual, são contas do Airbnb que têm entre 1 a 4 anúncios. Okay? Pequeno significa entre 5 a 14, médio entre 15 a 49, e aqui não está aqui a sair grande, mas esta pequena fatia aqui são os grandes que têm mais de 50 anúncios no seu perfil do Airbnb. Então, é uma pequena, não podíamos mostrar cada um, digamos que é uma pequena segmentação, mas podemos ver que os grandes gestores de propriedades no Brasil são uma pequena parte que, apesar de não estar aqui por algum erro que está aqui a dar, mas é cerca de 3 ou 4% do total, o que, em realidade, a maior parte dos anfitriões e gestores são individuais ou até pequenos, ok?
Para dar um exemplo, comparando alguns dados de outros países, em alguns países esta percentagem vai mais no lado de 20 e tal por cento, 30, 20 e tal, e os grandes são 30%, 20 e muitos, 40% em alguns mercados, porque há menos fragmentação. Existem empresas que cresceram, já há mais empresas com mais de 50 anúncios, com 100, 200, 300, o número que for, e existe menos fragmentação. No Brasil, existe ainda uma completa fragmentação do mercado, onde se vê que quase 80% dos anúncios estão em anfitriões ou pequenos gestores. Okay? O outro gráfico mostra ainda algo muito mais interessante, que é o uso de precificação dinâmica no Brasil. Aqui podemos ver que quando diz nenhum, significa que 80%, 80,6% das pessoas, ou dos anfitriões ou propriedades, neste momento quase não mudam de preços durante o ano. Okay? Não quer dizer que nunca mudem. Podem mudar, se calhar, no Réveillon ou no Carnaval, mas fazer 2 mudanças ao ano, nós consideramos nenhuma. Okay? Porque 2 mudanças para... Se mudarmos de preço em 7, 8, 10 dias ao ano e fazemos 2 mudanças, isto é quase nenhuma. Okay? Baixo significa que há algumas mudanças de preço, por exemplo, de fim de semana versus semana, mas também não muito. O moderado é quem já faz manualmente, mas faz um bom trabalho, faz muito, ok? Há 3,4% fazem muitas mudanças, mas estão a fazer de forma manual ou com algum sistema de automatização, mas não de preços dinâmicos. E onde diz alto é quem usa algum tipo de ferramenta como a PriceHubs. Não só a PriceHubs, pode ser a PriceHubs ou outra qualquer, mas é quem usa uma ferramenta que muda os preços diariamente baseada em dados do mercado. E podemos ver que são 0,8%. Okay? O que é quase nada neste momento no Brasil. Digamos que a grande maioria destes 0,8% provavelmente estão em algumas empresas maiores, que têm um nível de profissionalização que estão a utilizar mais ferramentas e já utilizam, mas há aqui um mercado muito grande para explorar em termos de precificação dinâmica e, para dar uma comparação com outros países, vou dar um exemplo que, claro, leva muitos mais anos a utilizar ferramentas, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a mesma informação, o alto são cerca de 20 e tal por cento do mercado que utiliza algum software de precificação dinâmica, ok? O que nota aqui ainda um caminho longo, mas interessante, porque no começo é sempre bastante interessante e podem testar e podem ser os primeiros a utilizar. É sempre melhor ser os primeiros que fazer o que os outros já estão a fazer todos, ok? Passando aqui um bocadinho, eu queria mostrar-lhes aqui a evolução de como foi o número de anúncios no Brasil, ok? É um mercado que continua a crescer, como eu lhes comentei no princípio de 2021. Nós não vamos mostrar para trás, eu vou dizer porquê, porque na altura do Covid, etc., houve muitos dados, principalmente 2020, tem muitos dados que não são... Não se pode confiar muito, ok? Neste caso, nós começamos a mostrar desde 2021 que, claro que entendemos que aqui havia muita gente devido à situação e etc., talvez não estava ainda ativo, mas podemos ver que houve um crescimento, principalmente desde o ano passado, onde há cerca de um ano atrás tínhamos 389 mil, neste momento temos quase 100 mil mais, 100 mil anúncios mais, ok? Isto, crescer 100 mil anúncios num ano é uma explosão. Posso dizer que o Brasil é provavelmente o mercado no mundo que cresceu mais. Talvez não em percentagem, mas em números totais, não, em número totais de anúncios foi os Estados Unidos, mas o Brasil deve ser o segundo ou terceiro mercado que mais cresceu junto com os Estados Unidos e com a França. Aqui dou uma pequena visão também de alguns dados, onde mostra onde é que estão estes anúncios, e isto está por estado, ok? Não está por cidade, está por estado, mas por estado brasileiro mostra onde é que estão distribuídos. A maioria está, o estado que tem mais é São Paulo, tem cerca de 128, 129 mil anúncios, depois o Rio de Janeiro, Santa Catarina em terceiro, a Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e depois vai diminuindo. Há alguns estados que não têm muitos anúncios ativos, estados menos turísticos, menos densidade populacional, mas podem ver os 5 primeiros
têm aqui uma grande concentração, principalmente os primeiros três, ok? São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina são três estados onde se concentra grande parte dos anúncios do Airbnb no país, e vocês vão receber esta informação. Mas depois também podem ter uma ideia de como é que está o vosso estado, dependendo de onde estão localizados, como é que está em termos de crescimento e número totais de anúncios. Eu vou deixar agora a Joana continuar. Quanto aos dados, se têm alguma pergunta, por favor, enviem no Perguntas e Respostas e nós no final podemos falar um bocadinho mais sobre isto. Ok, então, agora vamos falar um pouco das noções básicas de gestão de receita, ou a sigla que é mais utilizada é RM, para este tipo de linguagem, e vamos começar com a primeira, que é precisamente qual é que é a definição de gestão de receitas. Ou seja, a gestão de receita é uma abordagem estratégica que pretende maximizar a receita potencial e também a ocupação. Portanto, encontrar aqui o equilíbrio perfeito entre que receita é que podemos gerar, tendo em conta a ocupação e preços que vamos aplicar, e envolve entender e explorar diferentes fatores para determinar as condições ideais, então, para o aluguel. Esses fatores, temos aqui alguns exemplos. Primeiramente, temos o preço, ou seja, por exemplo, defina tarifas competitivas com base em fatores como, por exemplo, a demanda, a sazonalidade e também ofertas comparáveis no mercado. Além do preço, temos também a temática da duração mínima da estadia, ou seja, o estabelecimento de um número mínimo de noites para uma reserva pode variar em função da época, procura ou até eventos especiais. Por exemplo, podem ter para um ano inteiro uma estadia mínima de 2 noites, no entanto, se estivermos a falar do Réveillon, faz todo o sentido para potencializar então essas datas, fazer uma estadia mínima maior, por exemplo, de 4 noites. Depois temos também o fator de temporada e dia da semana, ou seja, o ajuste de preços de acordo com diferentes estações do ano. Por exemplo, os preços podem ser mais altos nos fins de semana ou, por exemplo, nos feriados de novembro, ok? Depois temos a parte da taxa de ocupação, por exemplo, aplicar preços mais baixos para atrair reservas durante períodos de baixa ocupação. Temos aqui o último ponto, que são os grandes eventos, nomeadamente no Brasil temos, claro, o Carnaval e o Réveillon, mas também temos eventos que podem repetir a cada ano ou não. Temos, por exemplo, em shows, temos a Taylor Swift, que vai tocar no Brasil em novembro deste ano, e depois temos alguns que vão acontecendo com frequência, por exemplo, Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, e também outros eventos, por exemplo, eventos esportivos. Todos estes têm impacto na demanda e, portanto, um ajuste correto, seja de estadia mínima ou de preços, vai ajudar então a potencializar aqui a vossa receita. Agora, temos aqui 4 impulsionamentos para a gestão ativa da receita. Temos o primeiro, que é preços por duração da estadia, ou seja, por exemplo, oferecer descontos para estadias mais longas pode ajudar a atrair clientes que planejam ficar por um período prolongado. Além de levar a maiores lucros, também ajuda a ter menores custos de rotatividade. Portanto, há menos faxina, etc. Portanto, ajuda tanto na receita como também na parte do lucro, reduzindo os custos. Depois temos o segundo, que são os descontos de última hora, ou seja, oferecer descontos de última hora pode ajudar os anfitriões a preencher os quartos ainda não reservados, reduzindo então vagas e garantir uma renda estável. Continuando, o número 3, temos a gestão dinâmica de estadia mínima, ou seja, ajustar a duração mínima da estadia com base no momento da reserva, pode ajudar também a maximizar a ocupação. Temos o ponto número 4, que é otimização de intervalos livres no calendário, que no Price Labs nós dizemos que são dias órfãos. Ou seja, dias órfãos são os dias não reservados entre duas reservas no calendário e, ao reduzir a estadia mínima e introduzir, por exemplo, um preço premium, ou seja, aumentar o preço para esses dias,
os anfitriões podem aumentar a ocupação e também compensar custos fixos, como a limpeza e a hospedagem. E isto é algo que dentro da Price Labs pode ser definido de uma forma completamente automática. Portanto, não tem que se preocupar em alterar manualmente a estadia mínima para os períodos ou dias órfãos e também não tem que se preocupar em aumentar o preço, porque isso também será feito de uma forma automática. Eu queria só adicionar aqui uma coisinha, porque eu acho que eu não estou a ver a cara de quem está a assistir, não é? Mas por experiência sei que nesta altura há muita gente que já está a ficar com cara de isto é muita coisa, é complicado, etc. O revenue management, ou a gestão de receita, pode ser muito complicada se quiserem utilizar métodos e táticas e estratégias muito avançadas, mas não tem que ser, ok? Não devemos começar pelo complicado. A partir do momento que vocês tomam uma decisão baseada em dados, e pode ser dados da vossa operação, ou seja, uma decisão lógica, vocês já estão a fazer revenue management. O revenue management, a partir do momento que dizem, eu sei que para mim, no meu mercado, a sexta-feira e o sábado é quando há mais procura. Então vou subir o preço. Já estão a fazer revenue management. A partir do momento que pensam que vão subir a estadia mínima de 2 para 3 noites, ou que vão diminuir de 3 para 2, porque é melhor, já estão a fazer revenue management. Claro que podem fazer a um nível básico ou um nível alto. O que não devem é fazer por intuição. O maior erro de um gestor ou de um anfitrião é dizer o seguinte: eu conheço o meu mercado, eu sei o que é que vai acontecer, então eu vou decidir baseado no que eu acho e na minha intuição. Isso é um extra, conhecer o mercado, mas o mercado muda e é o mercado que decide no final o que é que vai acontecer. Nós podemos nos enganar. Se é baseado em dados, tudo bem. Se estão a fazer baseado em intuição, é um bocadinho como pôr o dedo ao vento e ver um bocadinho para onde é que vai e toma a decisão, mas em realidade, depois o que acontece na maior parte dos casos é que depois não vendem e entram em modo pânico, carregam no botão vermelho do panic mode, não é? E começam todos a descer preço porque não estão a vender, depois vão vender, mas estão sempre a vender muito económico. E faz canibalizar todos, porque depois uns descem, os outros descem, os outros descem, os outros descem. Há sempre alguém que vai descer mais. Entra um pouco um canibalismo no mercado, onde todos descem os preços. No final, todos estão a ganhar menos e todos estão a perder a oportunidade de vender ao que de verdade deveriam vender. Por isso, é sempre bom tomar as decisões baseadas em qualquer tipo de dados, nem que seja a informação mais simples de todas, ok? O que é preciso é tomar baseado, é ter uma lógica nessa decisão. A partir desse momento, existe revenue management, gestão de receita. Se não há isso, não há gestão de receita, há uma intuição e algumas ações baseadas em opiniões, ok? Porque normalmente nesta altura é quando as pessoas já estão com uma cara de isto é tudo bonito, mas como é que eu faço isso? Não consigo fazer isso tudo. Não tenho que fazer tudo. Podem começar por uma, depois por outra, etc. Desculpa. Ora, é Interromper. essa. Não interrompeste. Aliás, agora és tu que vais aqui tomar a Sou eu. rédea da apresentação nesta parte. Então, temos aqui outro gráfico que, como disse, não é o ideal, porque o ideal seria conseguir mostrar cada cidade, cada localização, mas claro que é impossível. Mas basicamente isto é um exemplo de um exercício que podem fazer. De uma forma muito simples, que eu sei que às vezes fica um bocadinho complicado entender o gráfico. A linha azul, que está em cima, isto é a ocupação do Brasil total, como país. Todas as propriedades que estão no Brasil. A linha azul é a ocupação de 2022. Como é que foi a ocupação em 2022? Não, desculpem, desde setembro de 2023 até julho de 2024. E não vejam julho de 2024, ok? Porque a linha azul é o anterior. Foi como terminou a ocupação no ano anterior. Ou seja, se eu quisesse ver como é que foi um ano atrás, ou seja, desde setembro de 2022 até julho de 2023, há um ano atrás, é a linha azul, ok? Então, quando eu vejo aqui janeiro de 2024, em realidade a linha azul é janeiro de 2023, ok? Como é que terminou? A linha azul mais clara é como é que está ao dia de hoje o futuro. Ou seja, a partir de. E estes dados foram atualizados em julho, ok? Em julho, final de julho, como é que se via o mês de agosto, setembro, outubro, novembro, até ao próximo ano. Não se preocupe aqui com o 2 ou 1, isto é normal.
que é para o futuro e estamos a analisar todo o país, ok? E a linha laranja era como é que se via o ano anterior na mesma data. Então, de uma forma muito simples, sem complicar, se a linha laranja está superior à linha azul mais clara, normalmente é porque os resultados naquele momento, estão um pouco piores do que o ano anterior, do que este ano. Okay? Este ano está pior um pouco que o ano anterior. Nos momentos que a linha azul clara está melhor, okay? Eu não sei se conseguem ver o meu mouse, exato aqui. Nos momentos que está aqui, por exemplo, em dezembro, significa que em julho já havia mais reservas no Brasil para dezembro deste ano do que havia o ano passado para dezembro, ok? Mas, por exemplo, podemos ver que para agosto, ou mesmo para setembro, havia menos reservas que o ano passado na mesma data. Okay? Então, não se fixem nisto para ver como é que vai terminar, porque em realidade o ano passado, por exemplo, em julho para setembro estava em talvez 3 ou 5%, e em realidade terminou em 28%, ok? Mas é para ter uma ideia se o mercado está mais lento ou está melhor que o ano anterior, ok? Se eu fizesse esta análise só no centro de São Paulo ou no centro do Rio de Janeiro, estes números não seriam 7, 4, 3. Provavelmente seriam 18, 20, 20 e tal, 30 e tal, e o final seria 50, 60, 70, 80. Aqui como estou a analisar, desde as propriedades num meio muito rural, como é todo o país, tem muitas propriedades que têm 0%. Por isso é que os números ficam mais baixos. Mas dá para ter uma ideia se o mercado está mais lento ou mais rápido em geral, ok? Como é óbvio, não utilizem este gráfico para dizer, não, agora estou não sei, no Rio de Janeiro e este ano está pior. Não, porque este gráfico não é só para o Rio de Janeiro, ok? É só para ter uma ideia de como é que se poderia ler um gráfico deste e como é que está o Brasil em geral. Eu, por exemplo, acho que estas diferenças têm que ver com a quantidade de anúncios disponíveis, ok? Não é porque há menos gente a viajar, deve haver até mais, eu não tenho as estatísticas do Brasil, mas deve haver mais gente a viajar, mas existem também mais anúncios, então é mais difícil encher todos os anúncios. Mas também vejo que existem mais reservas, por exemplo, para dezembro, em geral em todo o país. Então significa que também pode haver aqui uma tendência das pessoas, pelo menos para a temporada alta, estar a fazer as reservas com mais tempo. E aqui está muito last minute, e é por isso que depois até equilibra, mas estão a esperar muito até ao last minute para fazer as reservas, ok? Mas isto é um exemplo de como seria o mercado do Brasil, e também para terem uma ideia, se analisássemos todo o país, qual seria uma ocupação mensual no Brasil? Seria isto, ok? Se analisássemos todas as propriedades. Eu vou deixar aqui novamente a Joana. Na verdade, agora passamos para o Rómulo, que vai falar aqui da definição de preço médio diário. Pessoal, agora dando um oi geral aí de novo, eu fico impressionado com esses números e com essas métricas que são muito interessantes, até para a gente entender a dinâmica e se adequar a isso, né? E alguns termos técnicos, às vezes, quando a gente começa, principalmente até considerando o que vocês falaram no grupo não, naquele gráfico, né, de 80% das pessoas não fazem revenue management, né, que é essa gestão de receitas. Então, muito provavelmente também por falta de conhecimento de como fazer isso, né, de que maneira fazer isso. Existem alguns termos técnicos que às vezes a gente pode ficar confuso, né? Então, esse ADR, né, que é o Average Daily Rate, que em português a gente coloca como preço médio diário. Basicamente é uma conta que você faz para saber quanto que a sua propriedade ela custa, você está conseguindo alugar por dia. Então, se você vende 30 dias, né, a um valor X, você às vezes vende um pouquinho mais caro, às vezes um pouquinho mais barato, então você chega no seu preço médio da diária. Então, aqui no caso que vocês estão vendo, no dia 1, se foi alugado por R$500, no dia 2, alugado por 500 e no dia 3, alugado por 540, você pega esses três valores, soma e divide por 3. Vocês vão chegar ali no preço médio de 513. Então, às vezes, quando a gente vê ADR, fala, meu Deus, o que é esse negócio aí? Basicamente, é o seu preço médio por diária. Então, se você tem
Às vezes você consegue num Lollapalooza, num Rock in Rio, dobrar o seu preço, triplicar o seu preço, você tende a ter um preço médio diário maior. E o seu preço médio diário pode variar mês a mês, depende do intervalo que você considera para fazer essa análise de dados. Então, se você tem um imóvel que fica no litoral, numa cidade mais turística, o seu preço médio diário ele pode variar, por exemplo, numa alta temporada, numa alta sazonalidade, e o preço médio diário pode diminuir numa temporada mais baixa. A partir daí, você fala, opa, é aqui que eu vou precisar atuar para que eu possa, na baixa temporada, adequar os meus preços de uma maneira mais precisa e na alta temporada também adequar devidamente, porque senão você fica vendido e não sabe fazer, não tem recursos para fazer essa análise do seu preço. E aí, numa alta temporada, você trabalha com preços muito baixos, e numa baixa temporada, você trabalha com preços muito altos e acaba falando, não funciona, não dá certo, não estou conseguindo alugar, as plataformas já foram melhores, né? Porque a gente sempre ouve isso, o Airbnb já foi melhor, a Booking já foi melhor. Mas isso é basicamente entender o mercado e aplicar ali ao seu dia a dia dentro da sua análise de números, certo? E o que corrobora isso no próximo slide a gente vai ter a parte da taxa de ocupação. Vocês querem adicionar alguma coisa sobre o preço médio diário ou podemos seguir? O Fausto vai só mostrar um gráfico dos dados do preço médio do Brasil e depois passamos para a taxa de ocupação. Manda bala, Fausto. Então, este gráfico eu também tentei deixar o mais simples possível, é só um pouco uma ideia de como foram os preços em 2022 no Brasil, da diária, e em 2023. Novamente, é o valor de todo o país, mas podemos ver que apesar da ocupação não ver ali uma grande diferença, em termos de preço médio, com exceção do mês de março, o preço médio tem aumentado em 2023 em comparação com 2022, ok? Ou seja, o que é um bom sinal, porque o que seria mau era ter a mesma ocupação ou até menos, mas o preço também está mais baixo. Isso significa que os anfitriões ou os gestores estão conseguindo vender um pouquinho mais, mesmo que a ocupação não esteja aumentando muito, em geral, porque seguramente tem alguns mercados sim, o preço médio do país sim está subindo, e isso é bastante importante. Okay? E claro que num país como o Brasil, que apesar de ter turismo estrangeiro, o número de turistas estrangeiros ainda é muito baixo para o tamanho do país que é, não é? Para dar uma ideia, eu não sei qual é o número agora do turistas estrangeiros no Brasil, mas provavelmente é menos de 10 milhões, ou será 10 milhões máximo, algo assim. Para dar uma ideia, por exemplo, um país como, não sei, a Espanha, que é muito mais pequeno, tem 80 milhões, 70 milhões de turistas estrangeiros, não é? O que é que o turista estrangeiro traz? Traz mais poder de compra. Normalmente são turistas que estão... E não é só no Brasil, é em todo o mundo, não é? Aqui em Portugal, se vocês forem ver o que gasta um português em média quando vai de férias, é completamente diferente com um inglês, ou um alemão, ou alguém dos Estados Unidos que vem a Portugal de férias. Então, o nível da diária sobe muito se nós temos turistas estrangeiros. Eu acho que o Brasil ainda tem muito potencial nessa parte, principalmente na parte de locação. Há muitos turistas que querem ficar num apartamento, numa casa, numa vila, não propriamente num hotel, não é? Mas, mesmo com o turismo interno, a diária está subindo. E isso é uma boa métrica, ok? É uma métrica que há possibilidades de crescer. Se fazermos uma gestão melhor, provavelmente, para nós, estamos fazendo muito mais do que essa média, ok? Se conseguirmos fazer um melhor trabalho de optimização de receita. Ok, excelente. E isso tem muito a ver com a taxa de ocupação em si, porque a grande charada nossa de gestor ou até quem tem o seu próprio imóvel é o quê? Buscar a melhor taxa de ocupação possível pelo melhor revenue possível. E essa é a estratégia de $1 milhão, não é? Como é que a gente consegue adequar as duas coisas sem que a gente deixe a taxa de ocupação muito baixa ou sem que a gente também fique com a taxa de ocupação muito alta. E o que é essa tal de taxa de ocupação? Tem duas formas de você enxergar essa taxa de ocupação. Uma delas é a vacância. A vacância é o contrário da taxa de ocupação, que é quantos dias vagos eu tenho. E a taxa de ocupação
é quantos dias ocupados de fato eu tenho, né? Então, basicamente, a conta que foi feita aí no exemplo, se a sua propriedade estava disponível por 100 noites e você vendeu 80 dessas noites, então você tem uma taxa de ocupação de 80%. Isso você pode aplicar a um mês, você pode aplicar a um ano, depende do software que você utiliza para entender essa taxa de ocupação. E eu gosto muito de falar que, claro que depende muito da propriedade que você está trabalhando, né? Se você tem uma propriedade rural, a taxa de ocupação em 100% ela é muito mais difícil de você conseguir, porque é uma sazonalidade ali de final de semana, de feriado e tudo mais. Em grandes centros, é mais fácil você se apegar à taxa de ocupação de 100%, de 90%, de 80%, e aí sim, a partir dessa informação, você começa a readequar os seus preços. Então, se você tem, em algum momento, você tem um apartamento na cidade de São Paulo e você está com uma taxa de ocupação de 60%, né, talvez você tenha uma taxa de ocupação mais baixa do que o que você poderia ganhar. Talvez seja um indicativo de que o seu preço esteja alto suficiente para que a ocupação ela não acompanhe. Ou ao contrário, tem muita gente que se vangloria, né, de hoje até 3 meses para frente, meu calendário, 100% ocupado. Isso também é um problema. Por quê? Porque provavelmente o seu preço está barato demais, porque você vendeu muito rápido. É igual quando você vai no mercado e aí você vê lá o negócio em promoção, amanhã já não tem mais. Por quê? Porque abaixaram o preço demais e já levaram toda aquela demanda embora. Então, o segredo de um bom gestor ou de um bom anfitrião no quesito preço é adequar preço junto com a taxa de ocupação. Então, você ficar nesse equilíbrio, né, esse 80% até interessante que está aí, que é uma taxa razoável eu acho que o preço está adequado e a demanda eu estou puxando aqui para ficar também mais estável. 100% de ocupação talvez seja um problema, a não ser que você pegue esses 20% e sobram dessa taxa de ocupação e você faz outras estratégias porque você já chegou numa métrica interessante, né? Então, balizar essas duas coisas, né, preço e taxa de ocupação, para você tomar melhores decisões em relação a preço e tudo mais, né? Querem complementar alguma coisa? Não, eu acho está que foi perfeito. bastante claro. Eu não sei se vocês querem responder a alguma das perguntas que enviaram, porque como tem que ver com alguma dos temas que estamos falando agora, então, eu até vou deixar o Rómulo, se quiser responder alguma. Tem aqui uma pergunta da Roberta que diz: o preço médio diário é de quantos hóspedes? Fico sempre na dúvida. A nossa casa acomoda até 16 pessoas, coloca o preço para no mínimo de 8 pessoas e os outros são cobrados como hóspedes extra. Por isso, fico na dúvida do preço base, mínimo e máximo. Se quiser, eu posso responder a isto rápido. Então, Roberta, é assim, o preço, estou falando em termos do price tab, em termos de um sistema de preço, ok? O preço base não é de verdade a tarifa que você vai vender, é o posicionamento da propriedade no mercado. Então, se você está usando um sistema, o sistema consegue analisar muita coisa e também respondendo a pergunta do Thomas, que pergunta se trabalhamos com inteligência artificial. Eu acho que inteligência artificial é um tema muito vago. As pessoas, eu acho que em geral quase ninguém sabe exatamente o que é que podemos considerar ou não inteligência artificial, porque machine learning também é inteligência artificial, etc. Então a resposta geral é sim, utilizamos inteligência artificial, mas há vários tipos de inteligência artificial e nós utilizamos alguma, não toda, alguma, porque alguma não se adapta também. Então, quando você utiliza um software de precificação, o software consegue analisar as tendências de mercado, informação, qual é a média de preços, qual é a média do segmento mais alto, qual é a ocupação, o pick-up, que é o número de reservas que estão entrando, tudo isso. Mas há uma coisa que nenhum algoritmo por agora consegue ver, que é a qualidade do colchão, a qualidade da decoração, se o sofá é confortável, se o duche funciona bem, se a água é quente ou é fria. Isso o algoritmo não consegue ver. Então, esse conceito de qualidade e mais, todo o valor extra que você, como anfitrião, pode proporcionar, ok? O algoritmo também não consegue ver isso. Então, tudo isso é o input que você tem que dar, é a ajuda que você tem que dar ao algoritmo, ao software, para dar uma melhor recomendação de preço. Então, imagine que
a média no seu mercado são R$100. Se você coloca 150 de preço base, basicamente o que você está dizendo é a minha propriedade está acima da média. Se você colocar 90, o que nós vamos entender é que a sua propriedade está um pouquinho abaixo da média, mais para o econômico. Então, o preço base é simplesmente o posicionamento da sua propriedade na média no mercado. Ou seja, por isso é que dentro da Price Labs, você consegue ver com esse valor onde é que você está comparado à média. Se está mais acima ou mais abaixo. Tem lá uma opção que mostra exatamente onde você está comparado à média. Por quê? Porque ajuda que você dá ao algoritmo para dizer a minha propriedade está neste mercado, a média é 100, mas eu investi mais em decoração e eu dou um serviço extra. Então, eu quero que a minha propriedade tenha um posicionamento superior à média, ok? Esse é o preço base. O preço mínimo, como o nome indica, é só mesmo mínimo. Você tem que colocar um preço mínimo porque você não pode ter hóspedes chegando à sua casa, ter trabalho e ter prejuízo, não é? Você tem que ganhar dinheiro, é para ganhar dinheiro. Se você gasta R$100 na sua operação, o seu preço mínimo tem que ser R$100 mais do que você quer ganhar. É isso o preço mínimo. Você não pode ter um preço mínimo definido por outras pessoas. O preço mínimo é você que tem que saber se é rentável para você esse valor ou não. Se o preço mínimo, se você sente que a sua operação, imagina, você necessita R$200 por noite para ser rentável e o seu mercado vende a 150, ou você tem que pensar ou em adaptar algo na operação ou tentar no outro mercado, porque não dá, ok? Porque com esse cálculo não dá. Agora, é mais isso, é para você saber até onde você pode deixar sem perder dinheiro. Você não pode não está neste negócio para perder dinheiro, ok? Posso complementar uma coisa, Fausto, que você falou? Sim. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma falsa impressão de que quando a gente tem um software de precificação inteligente, até corroborando pelo que você falou, né, de inteligência artificial, na verdade eu diria que é inteligência de dados, né? Como você olhar dados de forma inteligente e atuar sobre eles. E às vezes a gente acha que quando a gente pega um software como esse para fazer essa ajuda de entendimento, os nossos problemas acabaram. Né? Ou seja, coloquei meu preço base, meu preço mínimo, agora o Price Labs vai resolver a minha vida. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse pensamento, porque é muito fácil a gente colocar, então eu vou colocar R$2.000 de preço base e o mínimo 1.500, agora o Price Labs vai chover reserva. Não é assim. Por quê? Você precisa ter a noção de preço de mercado. Né? Se o seu imóvel custa X, isso que o Fausto falou bem sobre o robô não vai saber se o seu imóvel ele é mais bonito, se ele tem coisas mais caras dentro dele, se ele tem coisas que deixam ele mais sofisticado. Isso é a sensibilidade humana junto com os dados, e aí você tem que pegar o robô e fazer com que o robô trabalhe dentro da sua lógica de precificação. Então, você sabe que o preço base ele faz sentido porque ele está dentro ali de um escopo que você sabe que consegue vender. É o que eu brinco de preço base, preço teto. Você tem o preço base que ao longo do tempo você vai descobrindo qual é esse preço base. Pô, eu sei que nem o Fausto falou, R$100 é o preço que eu topo aceitar e que eu sei que eu vendo. Se eu botar R$100, eu sei que eu consigo ocupar o meu calendário, mas o meu preço teto é 500. Agora, essa gestão, essa flutuação é que é o segredo da coisa. Você sempre vai querer vender a R$500, mas quanto você topa e quanto você vê e enxerga que o público do outro lado, né, as pessoas, estão dispostas a pagar mais ou menos pela sua acomodação em determinados momentos. E aí você usa a inteligência dos dados para falar, opa, aqui a demanda está baixa, talvez eu tenha que chegar no meu preço mais mínimo aqui, e aqui a gente está com uma alta demanda. Eu vou usar o robô para entender como é que está o mercado. Como é que está o mercado? Né? Então, uma coisa que eu gosto muito de ver é a ocupação futura. Se você pega lá, abre o Price Labs e tem lá uma montanhazinha de ocupação futura no ano novo, não preciso nem dizer por quê, né? É ano novo. Então, você tem uma ocupação futura projetada, já separada pelo robô, os robôs ficam lá vendo, opa, como é que está a ocupação futura? Ah, pô, lá na frente tem uma taxa de ocupação diferente do normal. Então, ali tem alguma coisa acontecendo. Se é ano novo, se é show da Taylor Swift, se é Lollapalooza, o robô não sabe. Ele não é fã de ninguém. Ele vai olhar
e vai, opa, aqui tem um movimento diferente, então tem uma sazonalidade diferente. Aí você tem o seu preço mínimo e o seu preço baixo. Inclusive, não sei se foi nem, acho que foi o Fausto que me falou há muito tempo atrás, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Rômulo, não precisa colocar o preço máximo. O preço médio, e a não ser que tenha mudado, né? Mas o preço base e o preço mínimo já é o suficiente. Por quê? Porque o céu é o limite para o preço máximo. Deixa o robô trabalhar ali e ver o que ele consegue fazer com o preço máximo. Pode ser que você tenha uma notícia boa. Imagina que você coloca o seu preço máximo a R$ 1.000, o preço médio em 500 e o preço mínimo a 300, mas e se o robô quiser jogar mais de R$ 1.000? Ele não vai poder, porque você está limitando o robô. Né? Então, é justamente usar o cérebro humano nosso em conjunto com o robô. Aí a química é explosiva quando a gente consegue chegar nesse superentendimento, né? Exato, porque por mais que inteligente que seja uma ferramenta, todas as ferramentas têm um problema. Se você jogar lixo, sai lixo, ok? Se você configurar mal, não importa se é o price dado, se você configurar mal qualquer sistema, qualquer software, se você configurar mal o seu canal, a sua conta de Airbnb, o seu PMS, sai lixo do outro lado também, não sai coisas boas. Então, é igual. Agora, e também respondendo a algumas perguntas que estão aqui, diz, o algoritmo avalia as estrelas? Sim, o algoritmo tem a informação das estrelas, mas pôr a informação das estrelas com recomendações de preço é algo que tem uma margem de erro muito grande. Então, nós utilizamos essa informação para outras coisas. Por exemplo, o algoritmo não decide o preço base por você, mas depois de você estar utilizando o Price há mais de 3 semanas ou um mês, nós começamos a recomendar se você dizer, talvez, pelo que nós vemos, talvez você deveria subir ou descer o preço base. Nós não vamos fazer automaticamente, porque isso é uma decisão sua. Até porque você pode ter um contrato com o proprietário que diz não quero vender menos que isto, ou algo assim, né? Então, nós dizemos, ok, talvez, a nossa sugestão é que você dê uma vista de olhos aí no preço base e talvez seja melhor subir ou deixar um pouquinho. Acho que está um pouquinho alto, acho que está um pouquinho baixo. Damos a sugestão e utilizamos dados e, como queiramos chamar, inteligência artificial para fazer isso. Agora, não vamos mudar para você, ok? E também para outra pergunta, que era a sugestão de preço base da Price é a média do mercado? Não. Nós mostramos qual é a média, mostramos qual é o percentil mais alto e mostramos qual é o percentil, ou seja, o segmento mais econômico. E depois você decide onde é que vai posicionar. Porque é isso, nós não sabemos. Uma coisa é preço, outra coisa é valor, e o valor tem a qualidade do serviço e da propriedade. E isso nós não sabemos. Nós não sabemos se você cuida do seu hóspede ou não. Nós não sabemos se você dá uma cesta de bem-vinda dizendo, toma algo. Nós não sabemos se você recebe pessoalmente ou não. Não sabemos tudo isso. E se você quiser, se você dá muito valor e por isso sabe que vai ter mais atenção, né? Porque tem muitos bons reviews, tem a experiência do hóspede, e você sabe que por isso já pode se vender um pouquinho mais caro, é você que tem que decidir se o seu preço base é mais alto, ok? Como o Romulo disse, utilizar tanto estratégia, utilizar a sua cabeça, o robô vai ajudar no que você não pode fazer no dia a dia, que é utilizar milhões de dados e automatizar esse processo. Você não consegue fazer esse manual. É isso que o robô vai fazer, mas não vai decidir a sua estratégia da sua empresa em nenhum momento. Okay? Temos muitas perguntas, mas vamos continuar e no final respondemos a todas. Aqui eu também muito rápido, é o mesmo gráfico anterior, mas é a taxa de ocupação para um pouquinho para mais focado aqui em 2013, no mesmo período de 2022, podemos ver que, em geral, a taxa de ocupação foi também superior este ano, ok? Pelo menos no primeiro semestre. O primeiro semestre deste ano foi superior. Em alguns meses, até eu acho que para ser o total de um país é bastante superior, porque uma subida, por exemplo, de 36 para 40, 25 para 29, 4% em todo o país é uma subida bastante significativa, ok? Então, se a pergunta é, o Brasil está melhor este ano que o ano anterior? O mercado está melhor? Eu acho que sim. Está vendendo um pouquinho mais caro e está vendendo um pouquinho mais, ok? Ok, agora pegando aqui no que o Fausto acabou de dizer, portanto, se temos um preço melhor e temos também uma ocupação melhor, então significa que a nossa receita também está melhor, portanto, tudo positivo. E vamos agora falar da última definição, que é o RevPAR.
RevPAR é a receita por unidade disponível, que é a melhor medida para saber se estão a ter sucesso nas vossas estratégias ou não. Para calcular o RevPAR, é pegar no preço médio diário e multiplicar pela taxa de ocupação. Temos aqui 2 cenários para o mesmo hotel, que tem 10 quartos, e estamos a falar de resultados mensais de 30 dias. Ou seja, o total de diárias disponíveis para aluguel neste período são então 300 diárias. No primeiro cenário, alugou 200 diárias ao preço médio diário de R$300 e a taxa de ocupação foi 67%. Ou seja, o RevPAR foi de R$201. Por outro lado, no outro mês, alugou 170 diárias, o preço médio foi melhor, no entanto, a taxa de ocupação foi inferior, foi 10% a menos, e, portanto, o RevPAR, mesmo assim, ficou inferior nos R$199. E para ajudar a compreender um pouquinho melhor, nós temos outro exemplo que ajuda a perceber como é que esta métrica, como é que o RevPAR ajuda a comparar os vossos resultados com os concorrentes. Ou seja, voltando ao exemplo de um hotel com 10 quartos, no entanto, não significa que naquele mercado todos os hotéis têm 10 quartos. Certamente que não. Portanto, tem, por exemplo, um hotel concorrente, neste exemplo, com 25 quartos. Vendo também os resultados mensais a 30 dias, vemos que, por exemplo, para este hotel com 10 quartos, mais uma vez, o total diário disponível é 300, alugou 220, ao preço médio de R$310, gerou uma receita de R$68.200 e teve uma taxa de ocupação de 73%. Já o outro alugou nas outras métricas estão estão positivas, estão melhores, ou seja, este teve 220, este teve 260, este teve um preço de R$310 e o outro hotel com 350, a receita foi superior, no entanto, aqui um fator muito importante, que é o que faz a diferença, é a taxa de ocupação, que é a realidade de cada uma das propriedades. Apesar de aqui tudo estar positivo, até agora, nós vemos que a taxa de ocupação, na verdade, deste hotel com 25 quartos foi francamente inferior. Portanto, o primeiro teve 73, o outro teve 35, ou seja, comparando a métrica, digamos, comparável, vemos que o RevPAR no primeiro hotel, na verdade, foi bastante superior. Foi R$226, enquanto que nenhum hotel concorrente foi 122. Portanto, não vamos focar apenas no preço e na receita, nós temos que ter sempre em consideração a realidade, a ocupação, o limite de quartos que cada um tem e, portanto, aqui a conclusão é esta propriedade teve claramente uma performance melhor do que a outra. Não sei se Fausto, Rómulo, se querem acrescentar aqui alguma coisa que vos pareça útil, alguma coisa que queiram acrescentar? Não. Só um comentário rápido sobre isso. É muito louco porque às vezes os números podem enganar a gente, né? Então você vê, uma tá tendo R$91 mil, por exemplo, de receita e o outro 68. Mas se você for ver, provavelmente o custo desse hotel de 25 quartos, ele é maior. Por quê? Para você ter 25 quartos, provavelmente você tem mais camareira, mais custos de manutenção, mais custos no geral ali. Então, aquela receita que aparentemente de 91 mil é maior que o concorrente, o suprassumo de cada negócio é você poder gerar mais receita e diminuir mais a despesa. Então, essa conta aí, a taxa de ocupação, talvez, né, tenha sido baixa demais a ponto de não compensar naquele mês os gastos fixos que aquele hotel porventura deve ter. E o primeiro exemplo, mesmo com menos quantidade de quartos, pode ser mais bem trabalhado, ter uma performance melhor, que nem a Joana falou, do que um hotel maior, só que mal gerido. Olha como um detalhe faz muita diferença, né? Então, só queria incluir esse comentário específico. Certinho. Obrigado, Rómulo.
O Fausto agora vai só aqui rapidamente, mas explica-se, não é? Foi como já Sim, falámos, melhor ocupação, melhor preço. Também temos aqui os dados do sim. RevPAR no geral melhor, não é, Fausto? Sim. É, basicamente multiplicando a ocupação que tínhamos pela tarifa diária média, podemos ver que o RevPAR, como comentei, em alguns meses nota-se de verdade uma melhoria no RevPAR, principalmente janeiro, abril e julho. Exatamente, vamos avançar porque realmente já estamos a ficar um pouquinho apertados de tempo. Ou seja, a Price Labs facilita o seu trabalho, dando acesso aos dados, especialmente os que falámos até agora, e também fazemos recomendações e configurações de automação. Esta parte o Rómulo já falou e muito bem, ou seja, temos que juntar o cérebro humano com o robô e encontrar o equilíbrio. Aqui a grande vantagem é mesmo o Price Labs ajudar-vos a ter mais tempo em focar no vosso negócio e não tanto na parte de todos os dias mudar um preço, mudar uma estadia mínima. Portanto, essa parte fica aqui do lado do Price Labs. Vou só aqui mostrar muito rapidamente o nosso produto, que tem de facto bastante informação, mas vamos nos focar aqui no geral, ou seja, temos aqui a parte de precificação dinâmica, ou seja, se querem iniciar, por exemplo, um período de teste com o Price Labs, nós oferecemos sempre, independentemente do tamanho do vosso portfólio, 30 dias gratuitos, no geral, e então, se quiserem utilizar esse período de teste, basta fazer uma importação que dura apenas alguns minutos e ficam então aqui com a propriedade no Price Labs. Esta propriedade é uma propriedade em São Paulo e, portanto, configuração do mínimo, do base, mais uma vez, Romo, e ainda continuamos a falar nisso, não colocamos aqui o preço máximo, e rapidamente o algoritmo faz então os cálculos e chega aqui então aos valores para cada dia do calendário, isto em poucos minutos. Por exemplo, o calendário está adaptado à realidade do mercado. Aqui só para demonstrar, por exemplo, para setembro, temos aqui 3 dias com os preços consideravelmente altos. Isto porquê? Porque apanha aqui o período do dia da independência do Brasil. E isto foi algo que o algoritmo já detectou e já tem aqui presente para a vossa realidade, ok? Depois, o segundo produto que nós temos, que se chama Portfolio Analytics, como falei no início da apresentação, é uma ferramenta que vai mostrar-vos dados de performance, de resultados do vosso portfólio ou das vossas propriedades. Isto é algo que vem do vosso PMS diretamente e nós agregamos essa informação. Temos aqui as métricas principais, temos também aqui vários gráficos que vos ajudam a analisar de uma forma mais fácil como é que o vosso negócio está a correr em termos de resultados para um ano inteiro, futuro e passado, ok? Depois, por fim, só para não me alongar muito, temos o Market Dashboard, que é a nossa ferramenta que mostra dados do mercado. Neste caso, eu tenho um Market Dashboard de São Paulo, em que também mostramos, então, aqui quais é que são as principais métricas. Aqui para este produto não tem necessariamente que ter uma propriedade a sincronizar com a precificação dinâmica, pode ser, por exemplo, um investidor e quer perceber como é que o mercado está, se vale a pena investir ou não, e então podem vir aqui e têm várias métricas. Temos inclusivamente aqui um mapa bastante extenso em que cada ponto do mapa representa uma propriedade que esteja, neste caso, no Airbnb. Se eu clicar nesse ponto, vai abrir automaticamente a página do Airbnb. Portanto, se querem perceber assim por alto quais é que são os produtos que estão no mercado, conseguem ver com esse detalhe. E depois também resumos de métricas, seja de receita média, o RevPAR, como falámos ainda agora, os preços médios, taxas de ocupação. Portanto, neste caso, não é do portfólio, mas sim do mercado, neste caso de São Paulo. Também temos a opção de ver dados tanto de ocupação como preços para conseguirem perceber, ok, qual é que é o nível de preço que nós temos neste mercado e como o Fausto falou ainda há pouco,
temos aqui 3 áreas, sendo que a cinzenta seria a área mais económica, a rosa escura a média e a rosa clara a parte de segmento mais de luxo, ok? Fausto, não sei se tens alguma coisa aqui a acrescentar, eu não queria estar-me a alongar muito para não... Não, eu acho que podemos passar para as perguntas, porque eu vejo aqui muitas perguntas e algumas bastante interessantes, algumas também diretamente para o Rómulo, então também podemos passar. Eu queria começar aqui com uma, porque vi que 2 outras pessoas fizeram exatamente a mesma pergunta, então eu vou só responder a esta. Uma das perguntas uma não, são 3. Se o Pricehouse pode analisar também os dados de um bairro específico. Sim, automaticamente o Pricehouse até automaticamente, vocês podem analisar o tamanho que vocês quiserem nos relatórios, que vai desde 1000 até 10.000 anúncios na mesma zona. Mas automaticamente no sistema, o que vai mostrar até por defeito são as 350 propriedades mais próximas à sua, ok? Ou seja, a análise é hiperlocal, é mesmo bairro a bairro, às vezes 350 propriedades numa densidade como São Paulo são 100 metros, 150 metros, e já tem 150 propriedades, ok? É mesmo hiperlocal. E vocês têm sempre acesso aos dados também para comparar as vossas métricas, os vossos resultados com o mercado, ok? E tenho aqui uma pergunta para o Rómulo, não sei se o Rómulo consegue responder, que diz: Rómulo, você poderia falar sobre as taxas de ocupação e dinâmica de precificação de apartamento para a temporada próximo ao Allianz Parque, caso você tenha algum, por favor. Eu pensei nesse exemplo exatamente por conta de um lugar muito específico, né? Eu tenho alguns imóveis lá perto e é muito interessante porque quando você tem um imóvel muito perto de um centro de eventos, foi até importante o Fausto falar sobre essa análise hiperlocal, porque se eu tenho um evento no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, né? Um show da Taylor Swift, se não me engano, vai ser no Allianz Parque, ou qualquer outro evento grande. A minha taxa de ocupação e a minha métrica de ocupação futura, ela pode ser mais sensivelmente alterada porque eu estou do lado, porque eu estou exatamente do lado. Agora, do outro lado da cidade, pode ser que essa métrica não afete. Por quê? Porque é uma demanda muito local. Agora, olha o movimento interessante. Quando você tem um grande evento, por exemplo, como o Lollapalooza, que impacta a cidade de uma maneira mais abrangente, aí todas as outras áreas, que não sejam só as locais do lado do evento, claro que é como se fosse um mapa de temperatura, né? Onde o vermelho é mais caro ficar perto do evento e, aos poucos, os preços eles vão amenizando, eles vão ficando mais baratos, porque você está mais longe do evento. Mas, no geral, o impacto da taxa de ocupação por conta daquelas datas acaba aumentando, né? Então, como um todo, a cidade pode ter um valor maior por conta daquele evento que resvala para as outras áreas que não necessariamente local. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes é um show tão local que não impacta o resto da cidade, né? Então, somente o seu preço ali naquele momento, naquela data, naqueles apartamentos que vai ser impactado. Às vezes um show pode ser até grande, mas ele não vai impactar o resto da cidade como um Lollapalooza, ou como um Rock in Rio, ou como um The Town, que vai acontecer agora aqui em São Paulo, que, assim, meus preços já estão mais para cima por conta do The Town. Independente se eu tenho imóvel na Zona Norte, na Zona Sul, no centro, o evento como um todo vai impactar no geral. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, obviamente, se a gente tiver um imóvel nessas regiões que sofrem com mais oscilação, quais outros estímulos de reserva a gente vai ter para aquele microlocal, né? Para aquele local em específico. Então, a gente tinha um imóvel, por exemplo, que ficava do lado de um lugar de evento lá em Santo Amaro, que é um bairro mais afastado de São Paulo, que não tinha mais nada perto, só tinha o centro de evento. Ou seja, a minha dependência do centro de eventos para que eu tivesse demanda suficiente era totalmente do centro de eventos. Agora, se você tem um imóvel que do lado tem um estádio de futebol, tem um hospital, tem uma estação de metrô, tem uma área de bares, restaurantes e outras coisas, você tem mais estímulos de demanda para aquela propriedade específica, né?
Agora, se você está muito exposto a uma demanda só, sei lá, um estádio, só tem um estádio naquela região, então você está mais suscetível a ter picos de demanda e vales de demanda, né? Se deixar, eu fico falando muito aqui sobre isso, porque é um assunto que é muito extenso, né? Muito complexo de se dizer, que o pessoal fala, pô, Rômulo, vale a pena ou não vale a pena comprar do lado de estádio? Pode valer. Como você tem que fazer uma análise mais abrangente para saber se aquilo é forte o suficiente para te deixar muito exposto, porque imagina uma pandemia, acabaram os eventos, e aí, o que mais que você tem de demanda? Você tem um hospital perto, você tem um roteiro turístico muito mais interessante, você está mais perto do centro ou mais afastado, então é uma série de estímulos diferentes que você tem que considerar para ficar mais protegido e não ficar muito suscetível a uma demanda específica de um ponto muito forte de demanda, como um estádio, por exemplo, shows e tudo mais. Perfeito. Tem também aqui outra pergunta que é do Ian, que diz: e nos feriados, além do aumento de preço, aumenta o número de diárias mínimas também? O ideal é um hóspede que ocupa o feriado inteiro, por exemplo. O Price Labs não aumenta a estadia mínima, ou seja, aumenta a estadia mínima automaticamente se você criar a sua estratégia em algumas situações, do género. Eu, para last minute, último minuto, quero ter uma estadia mínima, mas se alguém está reservando mais há 30 dias ou há 7 dias, quero mudar. E se tenho um fim de semana, também quero mudar no fim de semana a estadia mínima, quero que o fim de semana seja 2 noites e a semana uma. Tudo isso é possível. Não é que o Price faz a mudança, mas você tem que configurar a sua estratégia antes. Ou seja, você diz ao Price o que quer, você configura e depois o Price faz essas mudanças automaticamente. Okay? Também é uma pergunta que tinha aqui um pouquinho repetida. Tem aqui uma pergunta que eu sempre gosto muito, porque acho que é uma pergunta muito interessante, que é... bom, também tem aqui uma que pergunta se o Price funciona no Booking. Se a pergunta é se conecta diretamente ao Booking, não, por uma questão que o Booking só conecta com Channel Managers, ok? Se a questão é que se utilizarmos dados do Booking, sim, a Price utiliza dados do Airbnb, do VRBO e do Booking, ok? Todas as propriedades que existem no Booking, no Airbnb, no VRBO, o Price vai buscar dados. Só não podemos, para conectar ao Booking diretamente, tem que utilizar um channel, ok? É a única limitação. Agora, uma pergunta que eu gosto sempre, que é... o preço sugerido desculpa, não é... se o Pricelabs faz a recomendação de preço como o Airbnb, como o preço inteligente do Airbnb, que sempre manda o preço para baixo, ok? A resposta é não. E esta é muito fácil, apesar de, por vezes, eu já vi respostas muito longas. O Airbnb não existe nem compete com vocês, ok? O Airbnb, a concorrência do Airbnb é o VRBO, é o Booking, são todas as plataformas, não é? O Decolar, tudo isso são a concorrência deles. O vosso objetivo como gestor e anfitrião é optimizar a vossa receita. Você quer fazer mais dinheiro, é optimizar o seu resultado. O objetivo do Airbnb não é vender melhor, não é optimizar. O objetivo do Airbnb ou de qualquer outra plataforma é conversão rápida. Eles querem converter a reserva o mais rápido possível, porque se vende ali, você vendeu essas noites no Airbnb, você já não vai poder vender na Booking ou no VRBO. Então, o objetivo deles é vender antes do seu concorrente, ou seja, conversão rápida. Qual é a melhor forma de converter rápido? Vender econômico. Você desce preço, vende. Para si não é o melhor, ou seja, para a pessoa não é o melhor resultado, porque nós poderíamos optimizar a venda. Mas para o Airbnb, ele não quer saber se vendeu mais caro ou não. É melhor ter uma comissão de uma venda garantida, não é? Que está garantizada ali, já vendeu, que uma possível venda que talvez não vai vender, porque depois faz uma reserva direta, vende no Booking, vende no VRBO, não importa onde, ok? Então, é necessário entender que o objetivo do Airbnb não é vender caro. O objetivo é conversão rápida, ok? E isto é uma pergunta muito comum. Temos aqui outra pergunta que eu também vou deixar para o Rômulo, que é, porque algumas... não, esta é mais um pouquinho de dados, eu deixo para mim. O preço sugerido é do imóvel completo com toda a capacidade... e depois pergunta, descontar os valores da faxina. Eu não sei se entendo exatamente esta pergunta, mas também, Romulo, eu não sei pela sua experiência, quando você configura, eu imagino que também, que quando está fazendo a precificação, não sei, você normalmente também dá os seus cursos, etc.
a faxina normalmente é considerada um extra, não é? Ou seja, não há nenhum... É normal no Brasil considerar a faxina um extra, não é? Não misturar com a tarifa diária. Ou sim? Não, assim, depende de como o anfitrião encara aquela taxa, né? Eu coloco como um extra, mas é óbvio que esse extra que você cobra, ele pode impactar no fechamento de uma reserva, né? Se você coloca uma taxa de limpeza muito alta, por exemplo, pode ser que aquele potencial hóspede que esteja buscando lugar, ele já, opa, putz, acho que eu não topo pagar essa taxa extra. Então, pode impactar, você pode estar fazendo um preço incrível, legal, maravilhoso, fazendo a sua estratégia de precificação, mas se a sua taxa de limpeza também impacta ali negativamente na percepção daquele hóspede, isso pode influenciar na não decisão dele de seguir adiante com você, né? Mas quando a gente faz a precificação em si, a gente já tem pacificado uma taxa de limpeza que a gente entenda que é coerente para aquela propriedade, né? Você pega um estúdio pequeno de 19 metros quadrados, que é o que a gente tem bastante aqui, de 20 e pouquinho, que é geralmente estúdio mais ou menos desse tamanho. Se você for olhar uma taxa de limpeza, sei lá, de R$ 200, é muito estranho. É muito estranho. Então, é mais fácil você buscar por outras acomodações que tenham uma taxa menor, para que aí sim você consiga. É a velha história do preço, do produto, do serviço, da qualidade. As pessoas querem o melhor pelo menor preço, sem dúvida nenhuma. Então, se eu puder pagar menos taxa de limpeza como hóspede, pelo imóvel mais limpo, mais bem decorado, mais bonitinho, né? E a diária também, com certeza eu vou querer como hóspede, né? Então, a estratégia de preço, ela vai em paralelo. Então, temos aqui o preço da taxa, que ela vai ser sempre esse. Pode ser que aumente em algum momento por outras razões, mas o meu preço da diária é o que é o revenue management que a gente faz. A gente não faz o revenue management da taxa de limpeza, como se fosse taxa de embarque em companhia aérea, né? Eles variam o preço para cima e para baixo, mas eles têm a taxa de embarque, que às vezes é porcentagem, né, em cima do bilhete e tudo mais. Mas é uma taxa que já existe e já está meio pacificado, né? Todo mundo que fica em Airbnb já sabe que vai pagar alguma taxa de limpeza nesse sentido, né? E tem gente que embute essa taxa de limpeza na diária. Só que aí você tem que estudar o quê? O ADR. Será que o seu preço médio de diária, desconsiderando taxa de limpeza, vai fazer sentido na sua estratégia de precificação? Aí é uma coisa que você deve estudar, porque fica mais complexo. Para um hotel é mais simples você fazer essa conta, porque você já tem as camareiras contratadas, então você não separa, você não costuma separar preço da diária e o preço da taxa de limpeza. Isso é muito mais comum para quem é anfitrião, para quem tem um imóvel, 2 imóveis e não tem uma estrutura hoteleira que já tem o custo fixo ali de enxoval, de camareira e tudo mais. Então, vai de caso para caso. Aí você tem que entender se isso faz sentido para você. Como imóveis, não faz sentido a gente juntar isso no mesmo preço, né, da diária. A gente faz duas coisas separadas: preço das diárias e o revenue management dessas diárias e o preço da taxa de limpeza, que vem à parte com uma outra estratégia diferente. Uhum. Perfeito. Temos aqui outra pergunta que eu vou deixar, que é: tenho uma dúvida sobre a taxa de ocupação em 2023. Queria saber se considera apenas propriedades que tiveram reservas no período ou o total, porque tivemos um crescimento expressivo na quantidade de novos imóveis anunciados entre 2022 e 2023, mas não acredito que todos os novos tenham tido resultados superiores. A resposta aqui é: não todos os novos tiveram resultados superiores. O gráfico mostra como foi a ocupação no Brasil. Em algumas localizações até pode estar pior. Por exemplo, no estado de São Paulo, provavelmente, se vamos ver a ocupação desceu, ok? Porque há muitos anúncios, porque foi onde mais cresceu o número de anúncios. Mas talvez, se nós vamos, por exemplo, à Bahia ou a Pernambuco, talvez o resultado foi melhor. Então, ali está mostrando uma ocupação geral de todo o Brasil. Então, é muito diferente depois comparar o Rio de Janeiro com o Gramado, não é? Então, são coisas que no geral, pode não estar de acordo com o que nós vimos na zona onde nós temos propriedades, mas noutras zonas do país houve crescimentos que talvez impactam esse resultado final, ok? Agora, de qualquer forma, nós também podemos depois, e se há muito interesse nisso, também, até podemos
mais adiante fazer só um webinar mostrando dados, alguns estados do Brasil e mostrando alguns dados. Também pode ser interessante. Ou até podemos partilhar essa informação com o Rómulo, e o Rómulo pode partilhar com vocês nas redes sociais dele, e assim também podem seguir o Rómulo, ele pode partilhar essa informação com vocês. Okay? Eu acho que os dados são algo muito interessante, que sempre há muita pergunta sobre isso. Uma pergunta, bom, aqui deixo rápido. Depois do período de teste grátis, o PriceLabs é 100% pago ou tem algum recurso gratuito? Tem um recurso gratuito, que é o Portfolio Analytics, ok? O Portfolio Analytics não tem custo. A única situação é que se vocês não estão sincronizando, utilizando o PriceLabs, não atualizam os dados automaticamente, ok? É a única, mas não tem. Claro que depois, se vocês utilizam o PriceLabs, depois do período de prova, tem um custo, ok? Depende do número de propriedades que vocês têm. Porque algumas hospedagens que não estão operando no Airbnb, com calendário totalmente bloqueado, ainda aparecem nos relatórios. É fácil, porque é difícil decidir. Quando nós tomamos a decisão, tem que ser baseado num critério. Pode ser que a propriedade esteja totalmente bloqueada, mas esteja bloqueada há 30 dias. E nós não vamos retirar, porque pode ser alguém que fechou a propriedade porque vai fazer uma renovação. Né? E nós não vamos eliminar, dizer que aquela propriedade deixou de existir no Airbnb porque está fechada há 2 meses, porque pode estar fazendo uma renovação. Agora, o que eu garanto é que se estiver fechada 7 meses, sem nenhuma reserva, se nunca abriu o calendário, provavelmente ao final de 7 ou 8 meses vai sair da nossa base de dados, ok? Como propriedade ativa. Mas foi como eu falei, normalmente nós esperamos para haver 1 ano sem qualquer atividade para considerar que a propriedade não está ativa, ok? Porque há pessoas que por vezes fecham simplesmente porque decidem que nos próximos 6 meses ou este ano já não quero reservar mais, mas não significa que nunca mais vão reservar. Depois voltam a abrir as vendas ao final de 6 meses, por exemplo, ok? Essa é a razão. Posso complementar um anúncio interessante, Sim. Fausto, baseado no que você falou? A gente tem que tomar cuidado com médias. Por quê? Exatamente porque você tem muito anúncio de pessoas que às vezes não fazem a gestão com alta performance e ela está dentro do bolo de dados. Então, se você pega, por exemplo, uma taxa de ocupação muito baixa, você olha lá, São Paulo, 30% de taxa de ocupação média. Você fala, nossa, é baixo. Mas é baixo porque você tem um volume de dados muito grandes de pessoas que às vezes nem sabem o que estão fazendo. Então, aquele 1%, quem performa bem, aqui em São Paulo a gente tem 80%, 90% de performance nos nossos imóveis. Então, a gente está dando, sei lá, 3 vezes o valor ali de taxa de ocupação, digamos assim, da média de mercado. Mas por que essa média tende a ser... a gente tem que tomar cuidado com essas médias. Justamente porque são muitos dados. Então, você tem gente com 100% de ocupação e você tem gente com 0 há muito tempo. Não quer dizer que essa pessoa ela não esteja vendendo. Talvez ela não esteja apta a vender ou não esteja fazendo bons negócios, ou vendendo muito, muito barato, ou coisa assim. A mesma coisa para preço. Se você tem uma média de R$100, mas tem gente vendendo a 500, só para a gente não ficar preso à média, porque a média, ela é, como o nome diz, ela é medíocre. Ela fica no meio, só que você tem gente que cobra muito mais barato e gente que cobra muito mais caro. A média é uma impressão que a gente tem para tentar trazer um pouco o dado global, né? Como o Fausto falou, olha, essa é a média do país. Se você está no litoral, a média é outra. Se você está naquele bairro, a média é outra. Se você pega quem performa mais, depende do critério que você está falando. Quem performa bem? Vamos pegar todo mundo que performa bem, que mexe preço todo dia, vamos pegar só essa coletânea de dados e vamos ver qual é a taxa de ocupação desse pessoal. Você vai ter outros dados, né? Então, só para a gente não ficar preso à média, que a gente pode falar, pô, caramba, não tá legal, ou nossa, eu tô arrebentando, tô muito mais alto que a média. Então, é mais para a gente tomar cuidado com esses dados, para a gente não ficar preso a eles. Como eu falei, é o cérebro humano com a tecnologia e você tomando conclusões, fazendo conclusões com esses dados, com essas bases de dados. Sim. É por isso que nos Market Dashboards do Price, você pode criar os seus chats competitivos. Você consegue selecionar algumas propriedades que você diz, eu quero analisar, mas eu quero analisar com estas características. E uma das características pode ser que tem reservas nos últimos X dias. Porque, em realidade, há mercados que são assustadores. No Brasil até nem recordo nenhum assim tão extremo, mas conheço mercados no mundo onde você tem 70% das propriedades que não têm reservas. Todas as reservas são nas mesmas 30%. Então, quando você faz a média, você tem ocupações de 14%. E você diz,
Mas o mercado não funciona. Mas quando você retira os 70%, as ocupações vão para 50, 60, 40 e algo. Então, há que ter cuidado com os zeros, ok? Se você está numa zona muito movimentada, junto ao Allianz Parque, não vai ter zeros, ok? Provavelmente, a não ser que seja alguém que não quer vender. Porque seguramente há sempre alguém com interesse. Mas você pode estar em alguma zona onde tem gente que não tem uma reserva porque não há procura ou porque tem, imagina, um valor muito alto para uma propriedade que não vale esse valor. Então, as pessoas não reservam, ok? Tem aqui uma pergunta que eu vou deixar também. Se eu não tiver um channel manager, consigo entregar com o Pricelabs? Sim, com o Airbnb, sim, diretamente. Outra pergunta também relacionada com integração. É muito diferente, a implementação muda muito entre Airbnb e Stays. Na Pricelabs, a implementação é igual, tanto no Airbnb como qualquer PMS. Não muda nada. Ok? Vou deixar aqui uma para o Romulo. Bom, aqui uma que nós não vamos poder dar porque não damos por uma questão de privacidade, ok? Que é se podemos dar exemplos de anfitriões profissionais que usem a Pricelabs. Nós normalmente não partilhamos o nome dos clientes, então não, a não ser que seja algum cliente que faça um case study, nesse caso nós pomos no nosso website, ok? Aqui tem outra pergunta que diz: vocês oferecem tutoriais, aulas para aprender a configurar a ferramenta, atendimento online, telefone? Assim, nós oferecemos um webinar semanal, oferecemos dependendo do tamanho da conta, e é melhor ser o mais transparente possível, é assim, alguém que configura uma propriedade tem umas necessidades diferentes que alguém que configura 100, ou 50, 60. Se é uma conta muito grande, nós vai haver uma pessoa que se vai conectar, uma chamada, vai haver ali uma implementação diferente de alguém de uma pessoa que tem uma propriedade. Mas nós damos um webinar e temos a nossa equipa de suporte, ajuda toda a gente a configurar, ok? Seja com alguns vídeos que já estão feitos e eles enviam, seja com pergunta, nós temos um chat, não temos telefone, mas temos o chat. Você pode abrir um ticket ou pode escrever no chat, e normalmente em alguns minutos. A nossa equipa de suporte trabalha 24 horas. Não temos equipa 24 horas em português. Temos pessoas em português, mas não 24 horas. Mas as pessoas, mesmo que não falem português, porque de noite, por exemplo, no Brasil de noite provavelmente está trabalhando na equipa da Filipina, por exemplo, né? Mas eles utilizam o tradutor e igual respondem em português, ok? Se for necessário. Se for algo mais avançado, que já necessita uma ajuda de alguém como a Joana, ou isso eles vão passar para essa pessoa e essa pessoa ajuda, ok? Então depende muito do que você necessita. Se você o que necessita é uma configuração básica, a equipa de suporte ajuda. Se você tem uma configuração mais complexa, porque tem, não sei, um hotel, um apart-hotel ou algo assim, aí necessita uma ajuda talvez diferente, ok? Mas damos a ajuda toda, ok? A minha opinião, ok? Nós ajudamos a configurar o Pricelabs, mas não vamos ajudar você a definir a sua estratégia, ok? Eu acho que para isso é muito útil pessoas como o trabalho, por exemplo, que faz o Romulo, que é ajudar as pessoas a entender como fazer determinadas coisas em termos de estratégia, os termos, como devem pensar e como devem fazer. São duas coisas diferentes. Nós ajudamos você a configurar, mas não vamos tomar a decisão. Você tem que dizer o que quer e nós fazemos. Se você ainda não sabe o que quer, eu talvez procuraria formação. Por exemplo, temos aqui o caso do Romulo, formação na área para aprender e depois fazer. Okay? Eu acho que é sempre um bom investimento fazer aí um investimento na formação. Tem que seja básica. Okay? Tem aqui, pronto, eu vou partilhar porque tem aqui a Beatriz que está aqui assistindo, ela disse: o Anfitrião Prime usa a Pricelabs, ok? Eles estão aí, deram autorização para eu partilhar o nome. Então, o Anfitrião Prime é um dos nossos clientes no Brasil, por exemplo. Eu não sei se vocês querem responder alguma pergunta mais, que eu já me perdi aqui um pouquinho com as perguntas. Eu vou deixar você, se você é até mais fácil, ou o Fausto ou a Joana, puxarem as perguntas que acham relevante, aí que forem para mim e que vocês acharem que eu devo responder, fiquem à vontade. Inclusive, a Beatriz da Anfitrião Prime, acho que eles passaram já de 1.000 imóveis. Então, é uma loucura. Imagina você fazer gestão de preço de uma propriedade já é difícil, né? Imagina de 1.000. É muita coisa. Eu vou deixar uma aqui para o Rômulo. Que eu já vi gente querendo cobrar eletricidade e água depois da hospedagem. O que você acha disso? Olha, isso deixou a bomba para mim. É que, assim, é uma pergunta técnica, digamos assim, né? E aquilo que o Fausto falou. Tem gente que prefere cobrar
à parte, tem gente que prefere embutir, né? Depende da cidade que a gente está falando. Provavelmente essa pessoa é de algum lugar que, com certeza, tem um custo muito alto de energia por conta de ar-condicionado, né? E custo de, sei lá, piscina aquecida ou coisa assim. Olha, é uma escolha. Qual é a escolha que você quer ter? Você pode embutir o preço na sua diária e trabalhar com o seu ADR maior, com o seu preço médio de diária maior, já absorvendo essa taxa, ou você pode ter um trabalho maior cobrando a parte. Nos dois você vai pagar um preço. No primeiro, quando você embute o valor na sua diária, o preço você não tem a dor de cabeça de ter que ficar monitorando aquele valor de energia, eletricidade. Essa é uma das coisas. Você cria uma paz de espírito para isso. Por outro lado, obviamente que você vai ter o hóspede lá, ligando os 4 ares condicionados, 24 horas por dia, vai para a praia, deixa tudo ligado, depois volta porque quer o apartamento todo fresquinho. Isso é uma escolha e, claro, você precisa precificar isso. Se no verão você vê que o bicho pega, o preço da sua conta vai lá para cima, então pega, divide por 30 o seu custo máximo possível que você tem e adiciona no valor da sua diária para você ter paz. Agora, quando você é bem ali, não, ó, você vai pagar a conta à parte, vai pagar extra tal, você vai gastar tempo, ou seja, o seu tempo que você está investindo, ele custa dinheiro. Quem é que vai lá medir? Você vai lá medir, você vai anotar, você vai fazer a conta do quilowatt-hora que você está cobrando? Isso tudo também tem um custo. Então, qual é o custo que você está disposto a abrir mão, entre aspas, né? Do seu tempo ou de você embutir aquele preço no valor da diária? E a resposta vai depender de você. Não existe um caminho mais certo. Para mim, eu prefiro embutir na diária, porque o meu tempo, a minha hora, ela vale. Meu tempo, meu deslocamento, meu cérebro, ele custa mais do que se eu for lá e embutir o valor naquela diária, por exemplo. Mas é muito pessoal, que nem o Fausto falou. Você tem que saber o que você quer, o que você busca e também qual é o trabalho que você quer ter. Baseado nisso, você vai tomar as decisões, né? É igual um piloto de avião. Você tem lá o fabricante de avião que fabrica os equipamentos de monitoramento sofisticados, que aí, né, tem os botões todos ali, mas o que o piloto está buscando? Para onde ele quer ir? O que é importante ele ver nos gráficos? Então, toda a parte de inteligência ali de tecnologia, vai ajudar esse piloto a tomar melhores decisões durante o voo. Qual é a altitude, né? Mas você precisa de equipamentos para monitorar isso. E a mesma coisa que o Price Labs nesse caso, nesse sentido, né? Ele vai te dar ferramentas. Ó, aqui estão ferramentas. O que você quer fazer a partir daí, né? Eu acho que também já estamos chegando assim ao final do tempo. Queria agradecer também temos aqui outro cliente do Price Labs que também partilhou aí, que é a Loca Temporada em Maceió, também é um cliente do Price Labs. E por último, queria agradecer a toda a gente. Tem aqui uma última pergunta. A realidade é sempre uma pergunta que eu não gosto de responder, que é qual é o diferencial do Price Labs em relação a outras ferramentas? Há ferramentas que fazem o mesmo que o Price Labs. Em realidade, no Brasil, eu acho que só conheço uma que faz exatamente igual. Ok? Não, o diferencial é algumas têm mais poder de personalização, outras têm talvez uns gráficos mais. Isto é quase como perguntar o que é melhor, um BMW ou um Mercedes, ok? Ou seja, às vezes é um pouquinho gosto pessoal. Eu gosto mais deste desenho, eu gosto mais deste gráfico, eu acho estas cores mais bonitas, este dá-me isto e este não dá da mesma forma. É muito uma diferença pessoal, mas em comparação, existem dois tipos de ferramentas. Ferramentas de preço dinâmico, como existe a Price Labs e outras. Existem ferramentas só de dados, como é o caso do AirDNA, porque a pergunta é qual é a diferença com o AirDNA. O AirDNA se foca em mostrar dados, ok, de mercado. Não se foca em precificação dinâmica, automatização de processos, estadias mínimas, não se foca nisso, ok? São dois focos diferentes. Mas normalmente a minha resposta é sempre o seguinte, é responder com uma pergunta, que é, o que é que você está buscando? Dependendo do que está buscando, é fazer a pergunta correta. Vocês fazem isso? Se fazem isso, então eu vou fazer uma demo com você. E é exatamente como você pedir um orçamento com alguém que vai arranjar não é o seu banheiro, você não pede só um, pede a 2 ou a 3 e faz uma demo com 2 ou 3 e depois faz as perguntas que você pergunta. Funciona isto? Faz isto? Faz isto? Se você gostar no final, decide o que gosta mais ou que economicamente está mais de acordo com o que você procura. Há uns que cobram por comissão, outros têm preço fixo. Então, é um pouco o que você procura, ok? Não é
não existe uma resposta dizendo este é melhor ou este é pior, ok? Claro, se você perguntar para mim qual é que você gosta mais, eu gosto mais do Price. Mas se você perguntar para outra pessoa, talvez diga outra coisa, ok? Então é um pouquinho uma pergunta assim muito pessoal que você deve sempre provar uma, duas ou três ferramentas antes de tomar a decisão. Bom, e Que nem vamos ficar por aluguel, aqui. que nem aluguel fixo, né? Aluguel, o que vale mais a pena? Botar no aluguel fixo ou alugar por diária? Depende, o que a pessoa quer, né? O que ela está buscando. E os Sim, dois podem funcionar muito bem. E os dois podem ser exatamente. criticados também. Ah, eu não faço mais isso por causa disso, disso, disso. Ah, eu prefiro fazer isso por causa disso, disso, né? Então, é basicamente Certo. por aí. Bom, eu queria agradecer também ao Rómulo, à Joana, para todos vocês que queiram fazer e conhecer um pouquinho mais do Price, sabe? E se vocês têm contas no Brasil, é a Joana que está gerindo as vossas contas, então ela vai poder ajudar muito. Bom, e obrigado também pelo convite, porque a Joana é que organizou tudo isto, eu também fui convidado, a Joana é que organizou toda a apresentação e o webinar. Obrigado, Fausto. Obrigado, Rómulo. Só para terminar, se tiverem alguma questão que não viram respondida aqui, não tivemos tempo para tudo, enviem um e-mail para support@pricelabs.co e teremos todo o gosto, mesmo que não sejam perguntas, sugestões, não hesitem, entrem em contacto, teremos todo o gosto em responder. E, Rómulo, mais uma vez, não sei se quer dizer mais alguma coisa aqui só para terminar, mas estamos mesmo muito agradecidos por tê-lo aqui connosco hoje. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de falar sobre isso, que é um pouquinho mais avançado, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para enxergar esse mercado de uma maneira mais avançada, se a gente quiser ter resultados melhores e com mais qualidade, né? Não é simplesmente sair alugando, então é sair alugando com estratégia, com inteligência, com gestão, né? E eu fico muito feliz de ter sido convidado aí por vocês, já usava a plataforma e então é uma química boa, né? Pô, já usava, gosto, caramba, que legal. Pude falar um pouquinho mais sobre o que eu acho sobre essa parte de precificação, junto com uma plataforma que eu já me simpatizo e tenho um contato muito positivo. Então, obrigado aí mais uma vez pelo convite. E sempre, né, é impossível responder tudo, não tem como, se deixar a gente ficar aqui a tarde inteira, mas também é Sim, complicado, né? Mas muito obrigado aí pelo convite e fica aí para as próximas oportunidades de estarmos juntos também. com certeza. Muito obrigado, Romo. Obrigado a todos mais uma vez. E se quiserem, temos o webinar todas as quartas-feiras. Podem inscrever e ajudamos também com a vossa configuração, se quiserem experimentar a Price Labs. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado, valeu. Tenho 4 pessoas lá embaixo já dizendo: vem jantar, vem jantar. Vai, Tchau, vai, um vamos. abraço. Adeus. Obrigada a todos.